Vira Negócios está no ar. Você sabia que em 2025, mais de 5 milhões de empresas foram abertas no Brasil? Por dia, quase 14 mil CNPJs foram ativados. Esses números colocam o Brasil entre os 5 que mais empreendem no mundo, cerca de 3 vezes a mais do que foi registrado em 2013, o mesmo ano que foi ativado o CNPJ de uma empresa aqui da capital, que começou na cozinha de casa e hoje já tem 115 franquias. E por causa desses números, uma palavra para definir empreendedorismo é crescimento. E para falar sobre isso, está aqui o Carlos Júnior, Lucas Marques, consultor. Lucas, vou começar com você. Crescimento seria a principal palavra hoje para definir empreendedorismo? O ato de empreender é um ato de resolver uma dor. O crescimento, eu sempre falo que ele é o segundo passo. Antes do crescimento, você tem que ter certeza que você tem um produto alinhado para o mercado, que você está resolvendo uma dor. Antes de você acertar o que a gente chama de Product Market Fit, a recomendação, na verdade, é contrária. Permaneça pequeno, teste o seu produto, erre pequeno, para que você, quando acertar, aí sim você cresça. Você falou em acertar. Em 2012, uma família aqui do DF foi para os Estados Unidos e durante um passeio teve a oportunidade de provar um produto comercializado lá e teve a ideia de vender aqui no Brasil. Foi aí que surgiu o Frango no Pote, né, cara? É isso, prazer estar aqui com vocês. Eu sou Carlos Júnior, sou CEO do Frango no Pote, do Grupo FNP, que hoje é a maior rede de frango frito do Centro-Oeste. E realmente, a gente foi lá atrás, há 14 anos atrás, a gente visitou os Estados Unidos e teve a oportunidade de provar o frango frito americano. E aí meu pai teve esse insight de abrasileirar essa ideia e trazer para o mercado brasiliense, no primeiro momento, uma marca que se chamaria Frango no Pote. E aí desde então a gente está galgando isso, crescendo, desenvolvendo esse produto com um propósito muito claro, que é de nutrir o orgulho do sabor brasileiro. Você viu a empresa surgir, viu a empresa crescer, mas isso na sua adolescência. Só que de acordo com o que o tempo foi passando, você também foi crescendo junto com ela, até chegar o momento que você assumiu parte da gestão e um ano depois você já assumiu a gestão toda, né? Isso. O frango ele foi acontecendo, era um negócio bem familiar, era uma iniciativa do meu pai mesmo, empresarial, dentro de casa. Depois a gente, criança, a gente foi desenvolvendo isso, divulgando no Orkut, redes sociais. Só que o negócio começou a crescer e ele falou, poxa, eu acho melhor a gente abrir uma loja. E aí ele abriu a primeira loja, que foi na Arniqueiras, que é onde hoje é nosso escritório, na mesma região. E aí o negócio começou a deslanchar. E aí depois, no mesmo ano, ele abriu a segunda unidade, que foi em Águas Claras, e aí deu o boom. E aí todo mundo começou a conhecer em Brasília o Frango no Pote. E aí muitas pessoas procuravam para ter um modelo de negócios parecido, queriam um frango no pote, até que chegou um rapaz que hoje é nosso franqueado, o Daniel, que fez uma apresentação do porquê e convenceu meu pai do porquê o Frango no Pote tinha que ser franquias. E aí foi quando eles começaram a desenvolver juntos esse projeto. Meu pai colocou ele como sócio do negócio na época. E eles desenvolveram o conceito de franquia do Frango no Pote, contrataram uma consultoria para isso, moldaram o projeto. E aí foi quando o Frango no Pote nasceu como franquia. A nossa primeira unidade, que foi no modelo de franquias mesmo, foi no JK Shopping, ali em Taguatinga. E aí o negócio começou a crescer bastante. Eu comecei a entrar no negócio quando ele tinha umas 8, 10 lojas. Foi quando eu ainda estava na escola, tinha 16 anos, e eu comecei a ver algumas inconsistências operacionais dentro do negócio. E eu sempre fui muito apaixonado por cozinha. E aí eu falava pro meu pai, pô pai, a gente vai numa loja é uma coisa, você vai em outra é outra completamente diferente. Não tinha um padrão. Não tinha um padrão, que franquia é padrão.
E aí ele falou, então entra para me ajudar. E aí nesse mesmo ano eu já estava meio inconformado com a escola, já achava que não estava aprendendo tanto quanto eu deveria, e eu me adiantei da escola para a faculdade de gastronomia aqui em Brasília. E aí, quando eu entrei na faculdade, comecei a trabalhar no Frango no Pote, desenvolvendo todo o setor operacional, de produtos, de padrão. E aí foi quando a gente começou a crescer legal, crescer bem padronizado. E aí o negócio começou a tomar outra forma, outra cara, a marca começou a evoluir. E aí a gente deu um sprint de crescimento, a gente já chegou ali em 16 unidades, desenvolvendo esse setor operacional com os sócios do meu pai na época. E aí eu me formei com 18 anos e decidi morar nos Estados Unidos. E aí fui para ter uma experiência profissional lá, me desenvolver como pessoa, como profissional. E isso, o Frango estava numa época que o governo, a gente tinha um governo específico no Brasil que estava numa instabilidade econômica muito grande. E os negócios não estavam tão bem economicamente. E eu escutei uma frase que vem muito dessa questão de crescimento, do presidente do McDonald's numa convenção que eu fui. E ela ficou até famosa depois que ele falou isso, que é todo negócio que ele não está crescendo, ele está morrendo. Então, ou você cresce ou você morre, porque a probabilidade de você estar estagnado e você morrer é muito maior do que você continuar. E aí a gente começou a trazer, a gente via isso no Frango nessa época. E aí esses sócios que meu pai tinham começaram a sair do Frango, eles fizeram um processo de saída e meu pai me ligou para eu voltar para o Brasil para ajudar ele nessa estruturação do negócio. E aí foi quando eu tive alguns insights de, posso fazer o negócio crescer, trazer a bagagem que eu tive nos Estados Unidos novamente. E aí foi quando eu voltei, eu assumi a diretoria de operações do Frango com 16 unidades. E aí a gente começou a traçar todo um plano de crescimento operacional para o negócio de novo. E aí em 2019 a gente teve um crescimento de 93% de faturamento com a mesma base de lojas, que é um crescimento gigantesco. E aí no final de 2019 eu assumi o papel de CEO do nosso negócio e aí a gente começou a desenhar todo um plano de crescimento acelerado para 2020 para frente. Mas a gente sabia que ia ter uma pandemia no meio do jogo. Só que em 2019 um dos nossos projetos foi uma aceleração de delivery. Então a gente deixou o nosso delivery muito bem azeitado, que foi muito do que eu vi fora. Então eu vi um delivery... Sem saber, vocês já estavam se preparando para o que estava para vir. Exatamente. Então, quando eu morei nos Estados Unidos, eu trabalhava muito de driver de Uber, no Uber Eats. Que lá não é motoboy, é motorista de carro mesmo. Então eu via muita coisa de delivery, às vezes a gente ia... tinha um restaurante que eu ia que era uma portinha que tinha 30 motoristas na frente e aí o cara só entregava a comida e aí eu comecei a entender o que era uma dark kitchen, o que era uma cozinha escondida, o que era um delivery. E aí quando eu voltei eu trouxe essa bagagem e a gente começou a desenvolver esse projeto de deixar o delivery do Frango no Pote totalmente azeitado. Ele nasceu como um delivery, já sempre teve essa raiz no delivery e aí a gente começou a aprimorar isso e aí transformou um produto campeão no delivery também. Lucas, o Frango no Pote começou com uma empresa pequena, cresceu e surgiu aquele momento de que ela poderia se transformar em franquia. Existe uma hora certa do empresário dar esse passo? Sim, qual que é o momento certo? O Carlinhos até trouxe pra gente. Quando você já acertou o produto, você precisa acertar a operação. Não existe franquia, modelo de expansão de franquia, sem padrão. Se cada loja sua é de um jeito, se cada vez que você faz sair de um jeito, a contratação, o processo, a entrega, você não vai conseguir escalar esse modelo em franquia. Então, dado o que até o Carlinhos trouxe do primeiro momento, onde eles testaram o produto, colocaram o produto para rodar, começou a ter demanda, acertamos o produto. Qual foi o segundo momento? Acertar o modelo de negócios. Você padroniza quais são os fornecedores, quais são os insumos, quais são o método produtivo, os equipamentos. Na hora que você acerta, e nesse momento que você fala de franquia, você tem que lembrar que menos é mais. O quanto mais simples a sua operação for, mais fácil vai ser de replicar ela em escala. E aí na hora que você acerta o modelo, aí sim você está pronto, assim como o Frango esteve, para conseguir escalar e de uma forma mais exponencial. E franquia você tem que pensar também no potencial de escalabilidade que tem o negócio. Então ela é um modelo de negócio que ele foi feito para escalar. Então você transfere um know-how para um franqueado para ele operar numa região que você não tem capacidade operacional de executar. Então, hoje eu não tenho capacidade operacional de estrutura de operar uma loja em Natal.
Rio Grande do Norte. Então eu tenho franqueados lá, eu tenho um multifranqueado que tem mais de 3 unidades, que está desenvolvendo a área e desenvolvendo o meu negócio com o meu suporte, com a minha transferência de conhecimento para ele do meu negócio. Então a gente cria um potencial de escala muito maior quando você vai para essa ramificação de franquias. Lucas, quando fala em crescimento, como que o empresário tem que se organizar? Porque o crescimento, às vezes, ele não é real. E como que a pessoa tem que se organizar para lidar com a realidade e que aquele crescimento, ele no final do mês, ele no fechamento, ele seja realmente positivo? Boa. Eu sempre costumo falar que só faturamento é uma métrica de vaidade. Você tem que crescer, porque quem não cresce acaba ficando para trás, porém você tem que crescer direito, a gente fala no termo técnico, é margem, né? Você tem que sobrar o dinheiro no final. Por exemplo, quando a gente começou o projeto de estratégia junto com eles, numa preparação para um novo ciclo de crescimento, a gente foi analisar os modelos da loja, a gente fez questão de ir visitar várias lojas para entender o modelo. E uma das coisas que a gente analisou era a dificuldade, por exemplo, que os franqueados tinham com volume alto de SKUs. O que é SKU? É um número de insumos, né? Eu tenho o peito, eu tenho a coxa, eu tenho vários itens para fazer vários produtos. E a gente trouxe, por exemplo, no nosso planejamento, um olhar de simplificação, diminuindo o número de SKUs e mantendo esses SKUs como insumos de mais produtos, do hambúrguer, do pote e assim por diante. Isso traz o que no final? Menos complexidade, menos perda de produto no estoque, porque você tem que controlar 50 itens. É mais fácil você controlar 10 do que 50. Então a gente foi dando uma enxugada para deixar o essencial. Qual que é o essencial do frango frito brasileiro, né? Então tem aquele essencial. E em cima do essencial, a gente conseguiu sair de um número de 70 lojas para um número de 115, que é o número atual. Então, nessa análise, a gente focou em como é que a gente cresce, mas com sustentabilidade. Uma outra coisa, por exemplo, o Carlinhos falou, por exemplo, do franqueado que abriu numa cidade distante. E se eu, Lucas, quiser abrir um frango no pote no Acre, em Rondônia? Qual que é a logística de suporte da franqueadora para dar suporte? Às vezes sai mais caro dar suporte em uma loja no local do que o que ela me retorna. Então a ideia seria abrir num raio mais próximo e quando for abrir fora desse raio, abrir na estratégia de multifranqueados, porque eu já tenho uma margem significativa no local que consegue bancar o suporte que a franqueadora dá para o franqueado. Exato. E com todo esse projeto também a gente teve um ganho de escala operacional do negócio. A gente enxugou o cardápio, então a gente teve uma melhora de tempo de atendimento para o nosso cliente, que gerou mais tração para a loja. A empresa ela tem crescido, chegou ao ponto de 70 lojas, passou hoje para 115, mas vocês sentiram também a necessidade de trazer uma pessoa para agregar conhecimento, com uma visão de um olhar diferente, um olhar de fora, para somar com o que vocês queriam. Sim, total. Isso é um pensamento que vem desde o meu pai também. A gente acredita muito em parcerias lucrativas. Eu tenho 27 anos, sou muito novo, assumi um negócio faz 7 anos, eu assumi o Frango no Pote. E essa carga de conhecimento, de estratégia, de visão, de consultorias, de pessoas estratégicas, sempre foi um braço de apoio muito grande para mim, até para suprir um pouco dessa falta de experiência que eu possa ter pela idade, né? Mas eu sempre estou buscando conhecimento, eu tenho minha graduação de gastronomia, mas já fiz mais 3 MBAs de gestão. Então estou sempre buscando conhecimento e buscando parcerias estratégicas para o meu negócio crescer em rumo ao sucesso. Idade não é um fator relevante para dizer se você vai dar certo ou errado nos negócios. Tá aí o Carlinhos com o case de sucesso dele e eu acho que tem muito mais a ver com a postura da gente querer estar sempre evoluindo. Está aberto a aprender. Se eu acho que eu já sei tudo do meu negócio, ele no dele, eu no meu, você no seu, a gente tende a estagnar. Então, o ato do Carlinhos ter essa postura de humildade, na verdade, é o que engrandece ele e torna ele digno da posição de CEO. Porque um CEO não é o cara que tem todas as respostas, mas ele é o cara que consegue encaminhar devidamente todos os problemas para sua resolução. Então, acho que essa é uma grandeza dele, apesar da humildade na fala, que traz ele para uma função que ele exerce muito bem e é um dos CEOs mais jovens, mais competentes que eu conheço. E, Carlos, como que você conseguiu padronizar
a qualidade do atendimento, fornecimento, o apoio aos franqueados? A gente tem um time de profissionais na franqueadora que estão diariamente em contato com o franqueado, que fazem isso acontecer. Então tem um time operacional, de marketing, de sistemas, de inteligência de mercado, de implantação, jurídico. Então tem um time 360 que está diariamente, 24/7 com o nosso franqueado, dando esse suporte, trazendo essa visão do frango no pote, trazendo visões novas de mercado, desenhando plano de ação, como uma diretoria também super focada em fazer acontecer com os nossos franqueados, porque a gente acredita muito que franquia é um modelo de negócio que a gente vende prosperidade. Então o sucesso dos nossos franqueados é o nosso sucesso. Então a gente trata isso como uma parceria realmente lucrativa, que todo mundo cresça. E meu pai tem um termo que ele sempre usa quando a gente conversa sobre negócios, que ele compara um negócio, uma empresa, como uma mesa de jantar. Que numa mesa de jantar de família tem que estar todo mundo rindo para estar um jantar agradável, porque se tiver um chorando é muito ruim, né? Então ele fala, então se a gente for fazer qualquer negócio que a gente for fazer, que esteja todo mundo rindo, todo mundo ganhando, todo mundo crescendo. Então esse é o nosso foco aqui dentro do nosso negócio, todo mundo ganhando dinheiro, todo mundo crescendo. E Lucas, falando dessa mesa de jantar, do ambiente familiar ali, a empresa cresceu nesse ambiente. Mas nem todas conseguem se desenvolver dessa forma. Existe um segredo ou existe uma fórmula para uma empresa familiar surgir, crescer e expandir? Existe. Empresas familiares, elas tendem a ter uma dificuldade muito grande no momento da sucessão. Inclusive, foi o primeiro papo que a gente bateu foi sobre sucessão. Na época, o pai do Carlinhos ainda estava dentro da empresa e aí ele estava transicionando para o Carlos. Esse é um momento um pouco delicado, porque geralmente o pai ele tem uma resistência em ver o filhinho dele que estava lá desde criança e se tornou um adulto competente, então de passar a bola para o filho, e o filho às vezes tem uma certa dificuldade de mostrar para o pai as ideias inovadoras que ele traz para dentro do negócio. E se não é do frango, isso é um caso típico de toda empresa familiar. O pai que está inseguro de passar a bola e o filho que quer trazer inovações, mas ainda não passa essa segurança. Então, como que você faz isso? Geralmente, você precisa segregar 3 grandes blocos. O bloco da família, então assuntos da família são discutidos nesse bloco. O assunto do patrimônio, da propriedade, do que a gente é dono, e o assunto da gestão, que é a tomada de decisão do dia a dia, vai fazer isso, vai contratar tal coisa, vai expandir para tal lugar. E eu brinco muito de que você tem que colocar os bonés. Uma vez eu até fiz essa dinâmica com um boné de verdade. Era o boné vermelho, o boné verde e o boné azul. Na hora que a gente colocava o boné azul, agora a gente só fala de gestão. Tira o boné azul, põe o boné vermelho. Agora a gente só fala de propriedade, agora a gente está falando como donos. Agora põe o boné amarelo, a gente está falando só como família. E aí você consegue separar. Porque onde que está o problema da empresa familiar? É na hora que esses assuntos se misturam, né? Aí você está lá no domingo, numa mesa de jantar, discutindo por que alguém tomou alguma decisão. Então você precisa conseguir separar as caixinhas para o negócio conseguir avançar com prosperidade. Quando você assumiu, como que foi esse momento de ter que provar para o seu pai que você realmente estava gabaritado para assumir o negócio? E como foi para seu pai aceitar as suas decisões? Acho que foi muito uma construção do negócio. Tipo, quando ele falou, você vai ser o CEO do negócio, eu falei, nossa, top, mas eu nem sabia que era ser CEO. Mas acho que foi uma construção com muito respeito, muita humildade, entender no primeiro momento que algumas decisões minhas iam ser rebatidas por ele, iam ser mudadas por ele. E às vezes é abaixar a cabeça mesmo, aceitar e entender que é uma construção de longo prazo. Hoje em dia a gente se dá super bem, a gente tem reportes diários nossos, conversas nossas de sócios, conversa de pai e filho, que a gente soube se desvencilhar nisso para sair do outro lado e fazer a nossa empresa crescer. E a gente tem um foco que a gente sempre está com uma visão muito grande de o que é melhor para o nosso negócio. Que o nosso negócio é maior que a gente. Então, se eu não sou a pessoa mais gabaritada para estar dentro do meu negócio liderando ele, eu tenho que ser a primeira a levantar a mão e sair do meu negócio, colocar um CEO à parte, colocar uma pessoa mais competente que eu para tocar o nosso negócio, que ele tem que continuar crescendo, independente da gente. Então, a gente tem muito essa visão, a gente tem muitas essas conversas para o nosso negócio realmente prosperar, porque muita gente depende da gente, né? Como foi
quando seu pai percebeu que o negócio tinha dado certo? Qual foi a reação? Acho que é natural a gente se cobrar muito, né? A gente, durante esse processo de crescimento na pandemia, a gente aprendeu muito, acho que principalmente o pós, que a gente vê que quando você cresce existem as dores do crescimento, né? Então a gente percebeu que o negócio já tinha virado um sucesso, a gente teve muitos aprendizados de regiões que a gente foi, depois a gente teve que retornar, que não fez sentido para o negócio. Mas é um sentimento de muita gratidão, né? Da gente ver que o nosso esforço valeu a pena, ver que a nossa dedicação valeu a pena, porque o nosso negócio é a nossa vida e a gente dedica muito mais horas aqui do que a gente dedica na nossa família. Então, acaba que a gente se cobra também como pessoa, mas no final vale a pena, porque a gente consegue trazer uma nova realidade para a nossa família, uma nova realidade para várias famílias que dependem da gente, e a gente consegue fazer o nosso projeto, o nosso negócio reverberar pelo Brasil afora. Agora, e quando o Carlos percebeu, falou assim, eu levo jeito para ser CEO? Foi quando eu comecei a ver que meu pai estava confiando nas minhas decisões. Então, ver que as pessoas iam procurar ele, igual faziam antigamente, falavam assim, eu chamo ele de Carlão aqui. Carlão, tem que fazer isso, isso, isso. Ele falava, não, quem decide isso é o Júnior, que ele me chama de Júnior. Preciso fazer isso. Não, quem decide isso é o Júnior. Se ele tomar essa decisão, tá tudo certo. Então, entender que ele estava validando as minhas decisões. E aí eu entendi, estou sendo um bom CEO, estou fazendo meu negócio crescer. Então, é sempre pró-resultado, pró-crescimento do nosso negócio. E vale só citar que isso não, contando a história assim, fica parecendo que isso aconteceu em 30 dias, né? A jornada, na verdade, ela é uma jornada longa de construção. O que eu acho que falta um pouco é a maturidade nas famílias empresárias de entender que existe tempo para cada coisa, existe um processo. Porque quem está assistindo a gente pode, no contar da história, a gente conta só os highlights, né? Fica parecendo que saímos daqui e chegamos aqui. Não, teve altos e baixos aqui no meio. Teve muita briga, Mas é um processo, faz parte. Então você tem que ter resiliência também para conseguir passar por esse processo. Alto, baixo, vai dar tudo certo, vai dar tudo errado, vai dar tudo certo, vai dar tudo errado. É isso que passa na nossa cabeça todo dia, né? Então aí você chega no final, passa por isso e consegue construir essa passagem de confiança, né? Levando em consideração que esse mês agora, o Frango no Pote, foi na hora de 14 anos, é pouco tempo pelo que já alcançou, né? 115 franquias já é um nome consolidado no mercado, né? Sim, a gente consegue brigar de igual para igual com grandes marcas, né? E pela idade a gente ainda é um pré-adolescente, né? Como marca. Mas é um sentimento de muita gratidão, a gente sabe o tanto que a gente trabalha aqui, e tanto que a gente é criterioso no nosso processo, nos nossos projetos, dentro do nosso negócio. Mas a perspectiva e a visão que a gente tem a gente já está assim com 14 anos, imagina quando a gente estiver com 30, né? Então a gente quer ser líder de mercado, a gente quer consolidar o nosso produto como um produto top 1 de mercado, e realmente está numa prateleira diferente com os grandes. Lucas, existe algum modelo de negócio que esse é mais fácil escalar, é mais fácil crescer, ou esse aqui é um produto que vai fazer sucesso, mas não é um produto que vai escalar tanto? Existe uma regra para isso? Sim, existem nichos de mercado e produtos que a gente sabe que vão estar mais nichados num público específico. E tem alguns produtos que tem. A gente faz geralmente uma análise de mercado que se chama TAM Samson, que é o tamanho do mercado, quanto desse mercado é endereçável, quanto desse mercado endereçável você vai conseguir atingir. Então essa é uma análise que dá para fazer antes do negócio para saber até onde você consegue expandir. No negócio do Carlinhos, é um negócio de fast food, né, de restaurantes, é um negócio que não tem um limite tão traçado assim, porque comida é um negócio que todo mundo precisa, né? E comida com agilidade, mais ainda no mundo que a gente vive, todo mundo na correria. Então, o tamanho do mercado disponível para o frango no pod é um tamanho gigantesco. Então, diferente de outros negócios. Mas sim, tem alguns negócios que às vezes analisando a gente sabe que ele vai crescer por 2, 3 anos e vai esgotar o mercado. Por um tempo a gente tentou se desvencilhar o que a gente era. A gente tinha prato executivo com carne, tinha hambúrguer bovino, a gente tinha uma mistura de coisas dentro do nosso negócio e a gente não tinha identidade do que a gente era. Quando eu entrei, a gente começou a afunilar isso e virou tudo frango. E aí, quando a gente fez a parceria com o Lucas da Tori,
Foi para a gente realmente ter esse olhar estratégico e a gente entender o que era o nosso negócio, qual era o nosso propósito, sabe? E eu acho que um diferencial é a gente não quer nutrir o orgulho de ser brasileiro. Porque quando você vai pelo mundo, você pode até conhecer outros brasileiros que não têm orgulho de ser brasileiro. Mas quando você nutre o orgulho do sabor brasileiro, você pode viajar para onde você for. Se for no Japão, for na Rússia, for na África, for na Europa, quando você fala, velho, você já comeu uma comida brasileira? A pessoa fala, nossa, é uma comida saborosa, é uma comida gostosa, tem feijoada, tem samba, tem caipirinha, tem churrasco. As pessoas sabem da essência do sabor do nosso negócio. A gente sabe que o nosso produto é um produto campeão. Então, o principal diferencial do frango no pote é o frango, é o nosso produto chave, que é o pote de frango, né? E o mais difícil nessa jornada de crescimento, já que a gente está falando de crescimento, é a pessoa continuar fiel à sua essência. A maior parte dos negócios, na hora que vai crescendo, ela vai se dispersando, porque oportunidades aparecem várias. E essas são oportunidades boas, mas você abre tanto leque que você não consegue focar naquilo que realmente você poderia ser o melhor. Então, eu acho que uma das habilidades do empreendedor no momento de crescimento é saber olhar e falar assim, qual é o meu negócio? Qual é, a gente chama do core business, né? Aonde que se eu focar eu posso ser o melhor do mundo? O frango pode ser o melhor do mundo em representar o Brasil com o nosso sabor. É isso.